Agora são 13 horas, hoje dia 22 de junho. Nós vamos trazer mais uma microaula para vocês, retratando a questão do absolutismo. Então, absolutismo, absoluto significa total. Então, quando se retrata o período marcado pelo absolutismo, nós estamos falando sobre a Europa entre os séculos 14 e 18. Esse absolutismo vai ser marcado pelo poder dos reis, um poder absoluto. Então, nesse poder absoluto dos reis, o rei ele detinha todo o controle da sociedade. Ele era o poder máximo. Não tinha nenhuma instituição com poder que o fiscalizasse, ou ele mesmo criava as leis, ele governava, ele era o Estado, né? Então, o absolutismo ele vai ser marcado pelo fim da Idade Média, fim do feudalismo, onde, durante o feudalismo, a gente observa o seguinte: os senhores feudais, eles tinham o poder sobre as pessoas, sobre os camponeses. Eles cobravam taxas para que os camponeses plantassem em seus feudos. Só que com o passar do tempo, esse processo foi se fragilizando com o desenvolvimento do comércio. Isso se deu por quê? Porque cada senhor feudal cobrava sua taxa de impostos. E isso prejudicava as comercializações. E esse processo vai ser modificado porque os senhores feudais, que alguns se transformarão em burgueses ou comerciantes, burgueses por quê? Porque eles passarão a negociar com outros comerciantes. Então esse ato de eu comercializar com outro comerciante vai ficar conhecido como burguesia. Então o burguês é o comerciante que negocia com as pessoas de fora, distante, né? Então, o desenvolvimento da burguesia vai favorecer a transformação nesse processo, onde o enriquecimento da burguesia vai marcar também o rei se transformar em uma figura central. De que forma isso acontece, professor? Então, nós vamos ter o rei controlando tudo, o rei vai instituir uma forma única de impostos, né, um preço único, e isso vai favorecer o enriquecimento daquele estado. Então, se nós tínhamos feudos separados, a partir de então nós vamos ter agora reinados com grande importância econômica, né? E aí nós vamos ter dentro desse processo o chamado absolutismo, onde o rei vai criar as suas próprias leis. Então, nós tínhamos aqui uma estrutura social, né? Aqui nós tínhamos o rei no topo da camada social, nós tínhamos os nobres, que eram fazendeiros, pessoas ricas, donas de posses, mas que com o passar do tempo não conseguiram preservar essas riquezas. Então eles vendiam parte das terras para continuar vivendo essa vida de luxo. Então, com o surgimento da figura central sendo o rei precisou de pessoas que figurassem aquela riqueza ali ao lado dele. Então, esses nobres eram convidados pelo rei para compor a nobreza, e esses nobres não pagavam tributos, não pagavam impostos, eles eram isentos de qualquer taxa e ainda ocupavam alguns cargos públicos, né? Então, muitas das vezes, o nobre nem era tão rico, ele já era falido, né? Porque ele muitas das vezes perdia parte de suas terras, mas por pertencer a uma camada social diferente, o rei acabava financiando os luxos desse grupo minoritário que era a nobreza. A Igreja Católica também, que é composta pelo clero, vai ter sua importância muito grande, principalmente no quesito de que a Igreja vai fazer com que a população acredite que aquele rei é alguém colocado ali por Deus. Então, de certa forma, isso vai favorecer rei, nobreza e clero serem o topo dessa pirâmide social. Serem eles uma minoria que controla o poder do Estado. Então nós vamos ter o rei como figura central, e aí na criação das leis nós vamos ter os nobres compondo o primeiro Estado, a Igreja Católica compondo o segundo Estado, e a burguesia e os camponeses compondo o terceiro Estado. Então o terceiro Estado ele nunca ganhava nada, porque você imagina,
Se a igreja e os nobres, cada um com um voto, 2. Então, clero e nobres, cada um com um voto, 2. E um único voto representava o povo, que eram os burgueses e camponeses. Só que aqueles burgueses que foram desenvolvendo-se economicamente, eles foram tendo uma boa relação econômica com o rei. Então eles eram favorecidos pelo rei e aí conseguiu-se então o desenvolvimento comercial dessa camada burguesa. Então o desenvolvimento da burguesia vai ser o desenvolvimento da burguesia vai estar relacionado com o desenvolvimento do processo de absolutismo, né? Então, aqui nós tivemos o enriquecimento dos burgueses, o desenvolvimento do mercantilismo comercial. Vale ressaltar que o mercantilismo comercial ele teve um papel muito grande. O que é o mercantilismo comercial? É os reinados da Europa precisar de mercadorias, precisar de acumular metais. Então, o desenvolvimento da riqueza da Europa se deu com o acúmulo de metais. De que forma eu posso analisar esse processo? Eu vejo, por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal. Vocês já ouviram nas aulas que parte das riquezas saíram do Brasil para enriquecer Portugal. É mais ou menos nesse sentido. Então, os países absolutistas, os principais foram eles, França, Espanha e Portugal, saíram em busca de colônias, para explorar essas colônias. Explorando as riquezas dessas colônias, eles iam acumulando as riquezas. É o chamado acúmulo de metais. Então, por exemplo, expedições em busca de ouro, expedições em busca de mão de obra escrava, tudo isso fez com que esses reinos se enriquecessem, né? Então, por exemplo, Portugal explorou o Brasil. Portugal se transformou em um reino importante porque explorou o Brasil. A Espanha praticamente colonizou toda a América Latina. Então, isso fez com que a Espanha se transformasse em uma grande potência econômica, né? E aí nós vamos ter, então, o mercantilismo, que é o mercado de exploração das colônias. Então, o que vai favorecer o enriquecimento desses reinos será a exploração mercantil das suas colônias e as relações comerciais que vão se dar principalmente em decorrência do desenvolvimento da navegação. Então nós vamos ter Portugal sai na frente no desenvolvimento das rotas de navegação, depois nós vamos ter Espanha também, que vai ser um importante país nas navegações, né? Então a gente vai observar que esse desenvolvimento do comércio com outras áreas, com outras colônias, vai fazer com que esses burgueses, esses reinos se transformem em grandes potências. E aí vale ressaltar também, pessoal, a chamada lei, né? A chamada lei que controlava o comércio. Que lei era essa? A exploração das colônias. As colônias eram exploradas, não tinha nenhuma relação comercial, chamado Pacto Colonial, e aí explorava-se a colônia e as riquezas eram levadas para enriquecer a metrópole. Metrópole, quando a gente fala metrópole, é o país que explorava a colônia, né? Então, nós tivemos a criação das companhias de comércios formadas por comerciantes e banqueiros com o apoio do rei para explorar os comércios de um produto, né? Então, por exemplo, no Brasil, primeiro explorou a cana-de-açúcar, né, no litoral nordestino. Depois ocorreu a exploração do pau-brasil, primeiro a exploração do pau-brasil, depois a exploração da cana-de-açúcar e também teve a exploração do ouro, né, as bandeiras rumo ao interior do Brasil. Então, ocorreu a proibição às colônias de produzir suas próprias mercadorias. Então, esse pacto colonial não permitiu o desenvolvimento comercial das colônias, né? Obrigatoriedade de os colonos negociarem exclusivamente com os comerciantes da metrópole. Então, eles não tinham como escolher com quem negociar. Então, esses burgueses, eles eram altamente influenciados pelo rei, esse rei que favorecia o desenvolvimento desse comércio. Absolutismo
é uma palavra que tem que ficar gravada na mente de vocês, em que o rei é o poder supremo. O rei é aquele que cria suas próprias normas, suas próprias leis, não tem ninguém que interfira no seu poder. O principal rei foi Luís XIV, rei da França. Nesse período, a França se transformou em um importante reinado. Luís XIV, vocês vão observar nos livros aí a figura de Luís XIV vestido com uma roupa muito chique, muito bonita. O Luís XIV bem no centro do quadro. O Luís XIV, nem todo mundo na França conhecia Luís XIV, mas Luís XIV ele já pousava diante de quadros para que as pessoas o conhecessem através das fotografias, dos quadros. Então Luís XIV, que era pequenininho, ele usava tamancos parecendo saltos de mulheres para que ele ficasse uma postura grande, um grande rei, né? Roupas muito chiques, né? O seu palácio, chamado Palácio de Versalhes, até hoje encanta pela grande riqueza de luxos. Então, esse período de absolutismo vai ser marcado também pelo luxo com que os reis viviam e a miséria com que a maior parte da camada social passava. Então, por exemplo, os camponeses, eles viviam em uma situação de miséria, sem nenhuma assistência de saúde, sem nenhuma assistência de educação, enquanto que os nobres e o rei desfrutavam de todo o luxo através da exploração de impostos desses camponeses. Então, se você vê, por exemplo, o Palácio de Versalhes, se você pesquisar lá na internet, é um palácio luxuoso. Aqui fica um pouco dessa aula e até a próxima. Forte abraço a vocês.